Olá, essa é a nossa quinta aula sobre o tema determinantes. Determinantes é também um assunto importante para a álgebra linear. Nesta aula, nós veremos mais três propriedades através dos três teoremas a seguir. O primeiro refere-se ao determinante da matriz inversível, o segundo ao determinante da matriz transposta e o terceiro ao determinante do produto de matrizes. Então, vamos começar. Iniciamos a nossa aula com o estudo da quarta propriedade dos determinantes, aqui descrito através do ponto 3.3.4, e que será vista a seguir com o teorema 4. Temos então teorema 4, matriz inversível. Seja A uma matriz quadrada de ordem n, A é uma matriz inversível se e somente se o determinante de A é diferente de zero. Esse teorema aqui é um teorema que aparece a expressão se e somente se, e todo teorema onde essa expressão aparece é um teorema composto, em que ele tem, na verdade, contido duas proposições. A primeira, em que a hipótese é A é inversível e a tese determinante de A diferente de zero. E a segunda proposição, em que a hipótese é determinante diferente de zero, então A é inversível. Nós não iremos fazer aqui a demonstração do teorema, mas iremos dar exemplos fazendo a aplicação do mesmo. Então, seja a matriz A, matriz 2, 3, 0, 1, 3, 4, 1, 2, 1. Ora, o que nós devemos ver é que se mostrarmos que o determinante de A é diferente de zero, pelo teorema nós podemos concluir que a matriz A é inversível. Qual é a importância disso? É que nós podemos saber se uma dada matriz é inversível apenas calculando o seu determinante. E que é o que nós vamos fazer agora. Eu vou considerar, portanto, o determinante da matriz A. Eu vou calcular o determinante da matriz A empregando a regra de Sarri. Para isso, eu vou repetir as duas primeiras linhas, podia também ser repetindo as duas primeiras colunas. Eu vou aqui repetir as duas primeiras linhas. 2, 3, 0, 1, 3 e 4. Bom, e agora vamos aqui tomar a diagonal principal, portanto 2 multiplicado por 3 multiplicado por 1 dá 6. Tomar agora a primeira paralela, que é 1 multiplicado por 2 multiplicado por 0, que dá, portanto, 0. Tomar a segunda paralela, que é 1 multiplicado por 3 multiplicado por 4, que dá, portanto, 12. E agora vamos tomar a diagonal secundária. A secundária é 1, 3 e 0, cujo produto é 0. Simétrico de 0 é 0 mesmo. Tomando agora a primeira paralela, 2 multiplicado por 2 multiplicado por 4, 16, cujo simétrico é 16 negativo. Tomando agora a terceira paralela, aliás, a segunda paralela, 1 multiplicado por 3 multiplicado por 1, dá 3, cujo simétrico é 3 negativo. Então, nós temos aqui 18 positivo, aqui 19 negativo, portanto,
a soma é um negativo. Um negativo é diferente de zero, obviamente. Isso implica, então, que o determinante da nossa matriz A é diferente de zero. Logo, nós podemos concluir pelo teorema que essa matriz é uma matriz inversível. De fato, existe a matriz, já foi calculada anteriormente, existe a matriz aqui indicada por A-1, que é a indicação da inversa, é a matriz 5, 3, menos 12, menos 3, menos 2 e 0, 1, 1 e menos 3. Essa matriz, por ser inversa, ela é tal que a matriz A multiplicada por ela multiplicada pela matriz A, esses dois produtos são iguais e ainda esse resultado nos dá a matriz identidade de ordem 3. Então, esse teorema tem a importância de que, se nós sabemos que o determinante da matriz é diferente de zero, nós já podemos com certeza calcular a sua inversa sabendo de que ela existe. E para se calcular a inversa de uma matriz, isso já foi mostrado anteriormente, eu tomo o determinante da matriz, no caso aqui, eu tomo o determinante da matriz 2, 3, 0, 1, 3 e 4, 1, 2 e 1. Aqui ao lado eu tomo a matriz identidade de ordem 3, pelo fato que a matriz A ser de ordem 3. E assim, aplicando as operações elementares na matriz A para transformar na matriz identidade de ordem 3, quando isso ocorrer, a matriz identidade será transformada na matriz inversa. É assim, portanto, que eu encontrei a inversa da matriz A. Como exercício, constate as igualdades. Isto é, você vai constatar que a matriz A multiplicada pela sua inversa é igual à matriz identidade e vai também constatar que a matriz inversa multiplicada pela matriz A é igual à matriz identidade. Deixo isso, portanto, como exercício. E então agora nós veremos a segunda parte do teorema. Ou seja, melhor dizendo, nós veremos a primeira parte, que acabamos de ver a segunda. Na segunda parte, nós temos aqui, então, melhor dizendo, na primeira parte, nós temos aqui a matriz A e nós deveremos mostrar que se a matriz A é inversível, então vamos poder concluir que o determinante dessa matriz é diferente de zero. Ora, como a matriz aqui considerada é a matriz vista no item anterior, e que nós já vimos que a mesma é inversível, então, em consequência disso, nós já podemos imediatamente concluir que o determinante de A é diferente de zero, pelo fato de já ter sido visto que a matriz é a mesma e que a mesma é inversível. Caso não fosse uma situação como essa, você iria ter que considerar a matriz, usar aquele processo que eu mostrei anteriormente, concluir que existe a inversa, existindo a inversa,
Logicamente, a matriz é inversível e, portanto, você daí conclui que o determinante é diferente de zero. Muito bem. Nós vamos agora passar para o teorema seguinte, e o teorema seguinte refere-se às operações nas colunas de uma matriz, ou que é o mesmo um teorema que versa sobre a matriz transposta. Teorema 5, teorema da matriz transposta. Muito bem. O que esse teorema afirma é que, se nós temos uma matriz A quadrada de ordem n, então o determinante desta matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Novamente, aqui nós não vamos fazer a demonstração do teorema, vamos dar um exemplo da sua aplicação. Temos então aqui a matriz A, é a matriz considerada anteriormente, de elementos 2, 3, 0, 1, 3, 4, 1, 2, 1. Lembre-se que ela foi vista no item anterior. Então, nós vamos ter aqui a sua transposta, que é obtida trocando as linhas por colunas e colunas por linha. E então, nós vamos mostrar que o determinante de A é igual ao determinante da transposta de A. Temos aqui o determinante da matriz A, que já foi calculado anteriormente, e que nós já sabemos que o valor desse determinante é um negativo. Resta agora apenas nós calcularmos o determinante da transposta. E aqui nós temos, vamos usar a regra de Sarri, 2 multiplicado por 3 multiplicado por 1 igual a 6. A paralela, primeira paralela, 1 multiplicado por 2 multiplicado por 0. 1 multiplicado por 3 multiplicado por 4. Agora, considerando a diagonal secundária, 0 multiplicado por 3 multiplicado por 1. A primeira paralela, 4 multiplicado por 2 multiplicado por 2, 16, tomando o simétrico, 16 negativo. A segunda paralela, 1 multiplicado por 3 multiplicado por 1, tomando o simétrico, 3 negativo. Resultado, 18 positivo mais 19 negativo, igual a 1 negativo. Então, ficou, mostrado que o determinante da matriz A é igual ao determinante da transposta de A. É isso que afirma o nosso teorema. Agora nós vamos ver a terceira e última propriedade, que é o último assunto da nossa aula. Refere-se ao produto, ao determinante do produto de duas matrizes. Teorema 6, produto de matrizes. Se A e B forem matrizes quadradas, então o determinante do produto das matrizes A e B é igual ao determinante da matriz A multiplicado pelo determinante da matriz B. Em outras palavras, esse teorema afirma que o determinante de um produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes. Então vamos novamente aqui, não vamos fazer a demonstração do teorema, vamos apenas fazer
uma aplicação. Tenho aqui a matriz A, temos aqui a matriz B. A matriz A é a mesma já vista anteriormente. A matriz B é uma matriz nova. E então, nós devemos mostrar que o determinante de A multiplicado por B é igual ao determinante de A multiplicado pelo determinante de B. Aqui, então, eu tenho determinante, essas barras aqui estão indicando, e aqui a indicação das duas matrizes. O que nós temos que mostrar é que o determinante do produto dessas duas matrizes é igual ao produto do determinante da matriz A pelo determinante da matriz B. Então, nesse caso aqui, nós primeiro teremos que calcular o produto dessas duas matrizes, depois calcular o seu determinante. E, no segundo membro, calcular o produto desses dois determinantes. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, então, a indicação do determinante do produto das duas matrizes e vamos, então, calcular, calcular o produto dessas duas matrizes. Vou, então, tomar o determinante do produto dessas duas matrizes. Vou tomar a primeira coluna, 2, 3, 0, e multiplicar, melhor dizendo, tomar a primeira linha e multiplicar por todas as colunas. Então, vai ficar 2, 3 e 0, a primeira linha, e aqui eu vou ter as colunas 2, 1, 0, novamente a primeira linha, a segunda coluna, 1, 1, 4, novamente a primeira linha, 2, 3, 0, e a terceira coluna, 1, 2, 1. E então, 2, primeira linha multiplicado pela primeira coluna, 2 multiplicado por 2, 4. 3 multiplicado por 1, 0 multiplicado por 0. Portanto, o primeiro elemento aqui é 7. Agora, primeira linha pela segunda coluna, 2 multiplicado por 1, 2. 3 multiplicado por 1, 0 multiplicado por 4. Segundo elemento aqui, portanto, é 5. Agora, 2 multiplicado por 1, 3 multiplicado por 2, 0 multiplicado por 1. E então, 6 mais 2, 8. Com isso, obtivemos a primeira linha. Agora, nós vamos tomar a segunda linha e multiplicar por cada uma das colunas.
A segunda linha é 1, 3, 4. E então, 2 mais 3 mais 0 dá, portanto, aqui 5. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1, porque é a segunda coluna, mais 3 mais 16 dá 20. Aqui 1 mais 6 mais 4, que dá, portanto, 11. E agora vamos tomar a terceira linha. A terceira linha é 1, 2, 1. Conservada as colunas, né? 2, 1, 0, 1, 1, 4 e 1, 2, 1. 2 multiplicado por 1, 2 multiplicado por 1, 0. Resultado, então, 4. 1, 2, 4. Resultado, portanto, 7. 1, 4, 1. Resultado, 6. Portanto, nós temos aqui o produto das matrizes. Deu a matriz de elementos 7, 5, 8, 5, 20, 11, 4, 7 e 6. E nós vamos calcular o seu determinante. Como vamos calcular usando a regra de Sarri, nós vamos repetir aqui as duas primeiras colunas. Então, 7, 5, 5, 20, 4 e 7. Então,
Vamos multiplicar primeiro a diagonal principal. 7 multiplicado por 20 multiplicado por 6, 140 multiplicado por 6, 6 multiplicado por 4, 6 multiplicado por 1, então 840. A primeira paralela, 5 multiplicado por 11 multiplicado por 4, 55 multiplicado por 4, dá 220. A segunda paralela, 8 multiplicado por 5, multiplicado por 7, 40 multiplicado por 7, que é 280. Então, a soma 8, 6, 14, a 1, 9, mais 4, 13. Portanto, o resultado da diagonal principal e suas paralelas é 1.340. Agora vamos calcular os valores da secundária e suas paralelas. Então, a secundária é 4 multiplicado por 20, multiplicado por 8, 4 multiplicado por 20, 80. 80 multiplicado por 8, 640, negativo. A segunda paralela é 7 multiplicado por 11, multiplicado por 7, que fica, portanto, 77 multiplicado por 7. E esse resultado é 539. 7 e 7, 49. 7 e 7, 49 mais 4, 13. A segunda paralela é 6 multiplicado por 5, multiplicado por 5, que dá como resultado 150. Portanto, nós ficamos com 640 negativo, mais 539 negativo, mais 150 negativo. 9, 4 mais 3, 7 mais 5, 12. 6 mais 1, 7, 7 mais 5, 12, mais 1, 13. 1.329 negativo. Então, portanto, aqui 1.329 negativo. A diferença desses dois valores é 11. Bom, e agora nós vamos calcular esses dois determinantes. O primeiro determinante já é conhecido nosso, que foi resolvido nos itens anteriores. Nós sabemos que
tem como resultado um negativo, o primeiro determinante, e agora nós vamos calcular o segundo determinante. Ora, o segundo determinante, aqui eu tenho a diagonal principal, 2 multiplicado por 1 multiplicado por 1, 2. A primeira paralela é 1 multiplicado por 2 multiplicado por 0, que dá, portanto, 0. A segunda paralela é 1 multiplicado por 4 multiplicado por 1, que dá, portanto, 4. E agora, vamos tomar a secundária. 0 multiplicado por 1 multiplicado por 0. Simétrico de 0 é 0 mesmo. Tomando agora a primeira paralela, 4 multiplicado por 2 multiplicado por 2 dá 16, portanto 16 negativo. Tomando agora a segunda paralela, tomamos a primeira paralela, tomando agora a segunda paralela, é 1 multiplicado por 1 multiplicado por 1, que dá 1. Tomando o simétrico, então 1 negativo, multiplicado esse resultado aqui no segundo parêntese, dá 11 negativo. E, portanto, 1 negativo multiplicado por 11 negativo, 11 positivo. Ficou, então, mostrado que o determinante do produto da matriz A pela matriz B é 11, e o produto do determinante de A pelo determinante de B também é 11, que é o que nós queríamos mostrar neste exemplo.